Então, primeira carta de João, capítulo 1. Leitura. A diferença um pouco de escrita assim, de João para Paulo, né? Prólogo. O que é prólogo, Gui? Olha para nós aí. Deve ser introdução, alguma coisa. Introdução. Introdução, né? O verbo da vida e a comunhão com Deus. Para quem conhece o Evangelho de João lá, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. A mesma pegada do Evangelho é o que João vai usar na epístola aqui na carta. A gente já leu já na introdução que ele era um dos pastores lá da igreja de Éfeso, então provavelmente ele está escrevendo essa carta para a igreja de Éfeso. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, a respeito do verbo da vida, E a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Tu vê, né? O texto de João é mais difícil de pegar assim a ideia, né? Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Vamos devagar aqui. Vou botar aqui. Onde é que troca por aí? Tá, aqui essa parte, o que era desde o princípio, muito claro para mim. Que princípio é esse? Que princípio é esse, pessoal? Criação. Criação, né? Não tem. Ele está falando de Jesus, o verbo, né? Que até o cara que organizou aqui a tradução botou o verbo. Ele tá falando de Jesus, ele está dizendo que Jesus é desde o princípio. O que a gente vai ver que depois até teve até o pastor pregou esses dias lá na igreja, o credo niceno lá, o credo apostólico, que vai dizer que Jesus é Deus. Porque naquela época era difícil de compreender como que Jesus era Deus e encarnou. Então ele está dizendo, ele é desde o princípio, já na primeira linha para dizer, Jesus é Deus, sempre existiu. É a primeira intenção de João está dizendo. Ele sempre existiu, ele sempre foi, ele é o alfa e o ômega. Né? Ele é Deus. O que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, a respeito do verbo da vida. Aqui reforçando, né? Jesus. Não pode esquecer também que naquela época tinha o gnosticismo, que a gente já falou aqui também. Então ele está dizendo que não é uma ideia, não é uma coisa que não é real, é uma coisa que é real, a gente tocou, a gente apalpou, a gente contemplou, a gente agarrou, a gente abraçou, a gente beijou. Sabe? Um fato. Disso nós estamos falando. É isso que ele está falando. Beleza. Se eu baixar aqui... entendi. A vida se manifestou. E nós a vimos e dela damos testemunho. E anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Então ele está dizendo... A gente vai lembrar muito do Evangelho de João, né? Ele é a luz do mundo. Sim ou não? Jesus é a luz do mundo. A luz se manifesta. Não é nós que apertamos o interruptor da luz. Entende? A luz veio até nós. Lembra da história do Superman? Que ele vem de Krypton. Ele vem um extraterrestre
Jesus é o extraterrestre que nasce do Espírito dentro do ventre de Maria. Ele é gerado no ventre de Maria, mas ele vem de outro lugar. Ele é do Espírito manifestado na humanidade. Não é não é uma coisa que a humanidade fez. Não sei se vocês estão entendendo o que ele está querendo dizer com se manifestou a nós. Ele apareceu a nós. Ó, ele foi gerado no ventre de Maria no tempo e no espaço, sim, mas ele sempre existiu. Existe confusão porque quando o cara fala assim que ele foi gerado, significa que ele nunca nem não foi porque ele existiu para sempre. Às vezes as pessoas confundem isso, mas não tem nada a ver. Se ele era desde o princípio, ele sempre existiu. Ponto. E ele foi gerado no tempo e no espaço aqui para nós, encarnou na humanidade. Faz sentido? Uhum. Beleza. E nós a vimos, a vida, né? E dela damos testemunho. E anunciamos a vocês a vida eterna. Lembra que no Evangelho de João vai dizer que a vida eterna é que que conheçam a Deus. Isso é a vida eterna? Não sei se vocês lembram. Que estava com o Pai e nos foi manifestado. Então Jesus estava com o Pai e nos foi manifestado. O que vimos, ouvimos, anunciamos também a vocês. Então, falar de Jesus é pregar o evangelho. Falar de Jesus é anunciar a vida eterna. Para que também vocês... Aí é interessante essa parte aqui. Porque a gente vai lembrar do primeiro capítulo do Evangelho de João. A todos aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Lembra dessa parte? Então, é exatamente nesse sentido que ele está escrevendo aqui. Ó. Para que vocês também tenham comunhão conosco. Por exemplo, Jesus se manifestou a nós e nós nos tornamos filhos dele. Então, nós anunciamos ele para que vocês também se tornem filhos. É isso que ele está dizendo, para que vocês tenham comunhão conosco, que a gente seja uma família. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Beleza. Alguma dúvida aqui? Não. Tá, beleza. Agora ele vai conectar com a ideia de que se a luz se manifestou a nós e nós temos comunhão com a luz, nós estamos anunciando a luz para vocês, sendo a luz do mundo, que Jesus vai falar, né? A igreja é a luz do mundo e o sol da terra. Então a gente anuncia a luz para que outras pessoas também tenham comunhão com essa luz. Esse é o que está na mente de João. Né, João? Não sei, foi tu que escreveu, né? Temos dois João aqui. Aí tá, Deus é a luz. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é a luz. E não há nele treva nenhuma. Aí já vem as perguntas. Tá, o que João está querendo dizer com luz e com trevas? Versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aqui ele dá a resposta. Quando ele fala de luz, ele está falando do quê? Santidade. Fala aí, João. Não, é perfeito que você praticando com Deus, assim, luz, Deus. Ele está falando de pureza, ele está falando de santidade, ele está falando de... vamos conectar com as cartas de Paulo que a gente já leu, com o Espírito. E quando ele fala de treva, ou trevas, dependendo aqui singular ou plural, ele está falando do pecado, das obras da carne, que a gente leu lá em Gálatas, o oposto do que o Espírito quer. Então ele está dizendo, se tu anda em trevas, anda na prática do pecado, a gente já viu também que tem diferença entre praticar o pecado e pecar, né? A gente já viu essa diferença. A gente não consegue viver na totalidade
da santificação, de ser santo. A gente tem falhas, mas a gente não é visto como aqueles que têm prazer em pecar ou que têm prazer em viver na prática do pecado. É isso que João está dizendo aqui. Se tu anda nisso, não tem como tu dizer que tu está na luz. Tu não tem comunhão com a luz porque tu anda em trevas. Ele vai conectar nesse sentido aqui. Faz sentido? Uhum. Nossa. Beleza. Aí ele vai... esse versículo é muito usado dentro da igreja, tá? Pastoreio, tipo assim, para nós viver a vida prática do evangelho, esse trecho ele é muito usado. Porque como nós temos pecado, como que a gente lida com o pecado? Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos. E a verdade não está em nós. Aí, tu cai num problema de tipo assim, ó, se ele tá dizendo que eu devo andar na luz e eu não posso andar nas trevas, beleza? Então ele tá dizendo que não pode ter treva em mim. Eu tenho que andar na luz. Só que aqui ele tá dizendo, se dissermos que não temos pecado nenhum, vamos até abrir aqui, ó. Abre para nós, Vini. Provérbios 29. Capítulo 20, versículo 9. E, Joãozinho, Eclesiastes 7:20. Se dissermos que não Provérbios temos... 29. 20, versículo 9. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Que vai dar o confronto de tipo assim, ó, cara, a gente tá ainda preso nesse mundo caído. A gente ainda não consegue viver na totalidade da santificação. E o trecho anterior vai dizer, mas isso não é desculpa para viver pecando. O trecho anterior. E agora esse trecho vai dizer, eu sei que tu tem pecado. E se tu falar que tu não tem, a verdade não está em ti. Tu tá chamando, ele vai dizer aqui, ó, no versículo 10. Se dissermos que não temos pecado, fazemos de Deus um mentiroso. Porque se ele tá falando que nós somos falhos, é porque nós somos falhos. Não tem como tu dizer assim, ó, não, Deus tá falando que eu sou falho, mas eu não sou falho. Alguém vai estar mentindo, entendeu? Vocês leem o versículo que vocês pegaram. Quem poderá dizer, purifiquei o coração, estou livre do meu pecado? E o teu, Joãozinho? Não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e que não... Então, ó, lembra do conceito de justiça que a gente estava falando? Se nós falarmos que nós somos justos, não tem necessidade de Jesus vir à terra e nos justificar. Então, a nossa oração é, Deus, ser justo para comigo, mas eu não sou justo. Lembra da oração do salmista? Exerce tua justiça, porque a tua justiça tem misericórdia, tem bondade, tem amor. Então, tu vai ter misericórdia para comigo sendo justo. Deus vai exercer justiça sobre nós, derramando misericórdia. Por isso que a gente não vai ser condenado. Então, tá tudo conectado. Eu peco, mas eu não tenho uma prática de pecado. E se eu falar que eu não peco, eu tô chamando Deus de mentiroso. E eu vou estar anulando a graça. Então, eu preciso ter isso bem claro diante de mim, que eu sou carente da graça de Deus. E se a graça de Deus me alcança, eu ando em luz. Mas eu peco. Por isso eu dependo da graça de Deus. Mas isso não é desculpa para eu pecar. Então, essa que é o que a gente vai encontrar na cabeça de Paulo ali em Romanos 7. Um dia, quando a gente for ler Romanos, a gente vai ver que Paulo tá dizendo, cara, se a lei diz para eu não pecar, a lei é boa. Mas eu peco. Então, a lei me traz condenação. Então, eu corro para a graça.
Essa dinâmica é o que a gente precisa entender para a gente não ficar doido, para a gente não viver pecando e para a gente viver em santidade. E quando a gente pecar, a gente não entrar em parafuso de, sei lá, achar que a gente vai perder a salvação de Deus, que a graça de Deus não é suficiente. Aqui está o equilíbrio que a gente precisa. Então vamos ler de novo. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos. E a verdade não está em nós. Esse versículo que é o que é usado que eu estava falando. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quem é o injusto? A gente. Nós somos os injustos. Ele está dizendo, se tu confessar o teu pecado, porque tu é injusto, ele é justo. Entendeu? Se tu confessar, ele é justo para te perdoar. É isso que está dizendo aqui. Se tu Não é aquele negócio dele ser justo com ele mesmo? Exato, exato. Justo com relação ao quê? Com ele Com mesmo. o nome dele, né? Ele pagou, claro. Ele fez... Lembra do batismo de Jesus? Aqui começa a justiça de Deus. O pecado vai ser tirado do mundo. É aqui que começa. Então, se lá começou, eu tenho que pedir perdão referenciando a justiça de Deus, que foi revelada na cruz. Ele é fiel e justo para me perdoar, porque o preço foi pago. Às vezes a gente pensa assim, ó, eu peço perdão e Deus perdoa. Mas se Deus perdoasse sem nada ser pago, ele não seria justo. Seria seria varrer a sujeira para debaixo do tapete. Deus nunca faria isso. Porque ele é bom, justo e santo. Então não tem como tu dizer assim, não, agora ele vai ser bom, mas ele não vai ser justo. Não vai acontecer isso. Ele vai ser bom, justo e santo, sempre ao mesmo tempo. Não tem como ele tirar uma parte dele, Deus, né? Tirar uma parte dele e exercer só 2 atributos e o resto depois ele vê. Ele não é que nem nós que a gente faz isso. Não, agora eu vou ser só uma coisa. Ah, agora eu vou ser outra. A gente é todo falho e cheio de problema e a gente não consegue ser íntegro. Mas Deus não. A gente não pode usar o nosso raciocínio com Deus. Deus ele é sempre igual, justo, bom, misericordioso, santo, sempre ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo, entendeu? Então, se ele está dizendo, tu vai confessar o teu pecado, mesmo sendo injusto, mas eu vou ser justo, porque eu vou te perdoar. Faz sentido? Faz. Nós não faríamos isso, né? Nós diríamos assim, cara, tu pecou, tu te vira, né? Nós não saberíamos exercer misericórdia. Mas graças a Deus, porque Deus não é nós, né? Deus é bom. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele está dizendo, Deus é santo, justo, bom, misericordioso. Tá desse lado aqui. Nós, pecadores, nascidos em pecado, injusto, a gente só faz o que a carne manda, corrompido, podre. Ele está dizendo, se tu confessar o teu pecado, ele é fiel e justo para te perdoar. Se tu confessar. Aí, às vezes o cara pensa assim, pô, mas então, o confessar é falar, né? Eu preciso ir no confessionário lá do padre para me confessar. Não, eu digo assim, ó, claro que não. É óbvio que não. Não tem como tu dizer que o que os caras fazem com o confessionário é o que está escrito aqui.
Mas se nós confessarmos a Deus, aqui está dizendo sobre Deus, né? Pelo que eu entendo aqui no versículo 9, está dizendo, se confessarmos a Deus, é o que está dando a entender. Eu acho que é Tiago que vai dizer para confessar uns aos outros. Como é que é, João? Tiago 5,16. Eu não ouvi o que o João falou. Mas o Tiago vai trazer o resto do versículo, né? Tipo assim, um é para confessar e o outro é para um é para ser perdoado e outro é para ser curado. Botaram o versículo aqui para nós? Tá, bota o versículo para nós, hein? Vou botar aqui. É o que é usado até no CR lá. Um é para alcançar perdão e o outro é para alcançar a cura, né? É por isso que o João sabe esse versículo. Não entendo nada que o João fala. 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. Beleza? Para que vocês sejam curados. Então, de um lado, nós temos o perdão ao confessar o nosso pecado a Deus, e de um outro, nós temos a cura por confessar um ao outro. Com Deus eu alcanço perdão. Com meu irmão eu alcanço a cura. Por que isso? Porque normalmente a gente faz as contas erradas com relação ao nosso pecado. Na nossa vida diária, a gente vai fazer a conta errada. A gente vai achar que a gente é digno do inferno, que a gente tem que morrer mesmo, que a gente é podre. Aí quando tu confessa teu pecado pro teu irmão, o teu irmão vai dizer, cara, eu sou tanto falho quanto tu. Se eu disser que eu não tenho pecado nenhum, e João faz questão de, tipo assim, se tu não tem pecado nenhum, o que tu é? A própria luz que se manifestou a nós. E tu faz de Deus um mentiroso, que é o que está dizendo aqui embaixo. Então, para nós, a vida da igreja, vamos dizer assim, eu, vocês, uns com os outros, a gente precisa saber assim, ó, na história da mulher que ia ser apedrejada, aonde que nós estamos? Não, nós somos uma mulher, meu. Entendeu? Uhum. Naquela história, ou nós nos colocamos, que foi a resposta do João, que é onde a gente quer sempre se colocar, no lado dos fariseus, ou a gente se coloca em Jesus, que demonstra misericórdia, ou a gente se coloca no lugar da mulher que pede misericórdia. Então se a gente quiser tirar pedra, Jesus vai dizer, quem não tem pecado... Barulheira aqui. Quem não tem pecado que atira a primeira pedra. Jesus vai falar isso. Tem alguém que pode atirar pedra? Ó. Chama de Deus mentiroso. Como é que é, João? Só Jesus pode tirar. Jesus podia, né? Jesus diz, se eles não te condenam, não te condenam. Vai, não peques mais. A força do texto tá na misericórdia de Deus. Mas percebam que Jesus larga a mesma frase que João larga aqui, ó. Se tu andar em trevas, tu não tá na luz. Então, para mulher que foi pega no ato, ele diz assim, eu exerço misericórdia para contigo, mas agora vai e não peques mais, ande na luz. Não significa que se ela tiver pecado depois, não vai ter misericórdia para ela. Não é isso que significa. Significa que vai ter misericórdia. Mas que se tu tiver prática de pecado, tu não alcançou a luz. A salvação não chegou. É o resumo. A vida eterna não chegou. Porque se tu vive numa prática de pecado, a vida eterna não chegou. Beleza? Uhum. Faz sentido? Muito. Beleza. Vou parar aqui.